Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Hoje tem o quadro Voltando ao Papo. Vamos rever as entrevistas e pautas mais marcantes que fizeram história aqui no Mix da TV. E ainda tem os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quinta-feira, 31 de julho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV nesta quinta-feira aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje o nosso quadro Voltando ao Papo, vamos rever uma entrevista interessante que marcou o nosso Mix. Vamos rever? Solta o play! O Dia Nacional do Radiologista é comemorado hoje, 8 de novembro. A data homenageia os profissionais que realizam exames de imagem e avaliam estruturas musculares, ósseas e outras. A história da radiologia está ligada à descoberta dos raios-x pelo físico alemão Wilhelm Conrad, em 8 de novembro de 1895. Ele descobriu os raios-x ao ver sua mão projetada em uma tela enquanto trabalhava com radiações. Em 1903, foi premiado com o Nobel de Física por essa invenção. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com o médico radiologista, o Dr. Marcel Takeshita. Doutor, obrigado pela disponibilidade e seja bem-vindo ao Mix da TV. Eu que agradeço aí a oportunidade de a gente poder descrever um pouco, explicar um pouco para a população o papel nosso no nosso cotidiano aí da radiologia em geral. Talvez do senso comum, assim, o que todo mundo conhece quando a gente fala de radiologia, é a questão mesmo do raio-x, né? Do aparelho de raio-x e das populares chapas, como eram chamadas antigamente, né, doutor? O que é a radiologia? Na verdade, a radiologia, a gente até procura utilizar mais o termo diagnóstico por imagem, porque a gente tem vários tipos de atuação. A gente procura auxiliar a radiologia em si, o diagnóstico por imagem, acaba para auxiliar outras especialidades médicas, desde o diagnóstico, auxiliar no diagnóstico efetivo e claro, até acompanhamento de lesões e, eventualmente, até tratamento mesmo com a radiologia a gente consegue fazer. A gente tenta evitar um pouquinho até a radiologia em si, porque a radiologia lembra bastante radioatividade, né? Mas a gente tem outros métodos de imagem que também não utilizam a radiação em si e são muito bons aí quando bem indicados. E destes métodos, doutor, que utiliza a radiação, como é que a gente pode conceituar para o nosso telespectador o que é a radiação, né? Como que essa ferramenta auxilia na parte médica? Sim, a radiação em si, a população em geral, tem muito receio, né? A gente fala em radiação, a gente fica preocupado e realmente, quando em doses altas, em um curto período de tempo, isso realmente pode causar danos, inclusive até alteração de mutação de DNA, assim, inclusive chegando em níveis perigosos. Tanto é que a gente tem, assim, unidades que a gente trabalha que permite a gente quantificar esse dano que potencialmente pode causar no nosso organismo. A gente chama ele de sievert. Por conta de casas decimais, a gente normalmente utiliza a unidade millisievert. Essa unidade a gente acaba utilizando para dosar o risco e a segurança de cada método. Para você ter uma ideia, a gente considera hoje um nível de segurança varia muito, mas varia entre 20 a 50 millisieverts. Para você ter uma ideia, um raio-x de tórax emite mais ou menos 0,1 millisieverts. Então, assim, isso dá uma ideia de quão seguro as doses que a gente acaba utilizando. E também, com o passar do tempo, a gente vai diminuindo a dose também da utilização dos métodos de imagem e isso também torna os métodos mais seguros também, né? Como o senhor colocou, né, nem todos os exames utilizam a radiação. E no caso, a gente sabe, por exemplo, que gestantes não podem fazer raio-x. Há outros fatores limitantes também? Há outros públicos que não podem utilizar a radiação? Sim, sim. Na verdade, assim, a radiação em si, você tem que evitar, principalmente, como você comentou, na gestação, principalmente no primeiro trimestre. Como a gente comentou um pouquinho atrás aí, ela pode atuar na mutação de gene e tal, e crianças, fetos, são bem mais suscetíveis a essa alteração.
Então, a gente pede sempre para evitar no primeiro trimestre de gestação. Mas todo exame, qualquer tipo de exame, a gente sempre precisa considerar uma importante. É o custo-benefício do processo. Então, se a gente pega, por exemplo, uma tomografia, onde a radiação é um pouquinho maior, tem pacientes oncológicos, às vezes, que precisam fazer várias tomografias de acompanhamento da lesão que ela tenha, e isso acaba aumentando um pouco mais a dosagem. Mas o custo-benefício disso, ela vai ter mais benefício do que malefício. Então, assim, a gente não pode limitar isso a tantas unidades, A gente precisa mesmo a avaliação de cada caso pelo médico assistente para poder fazer a indicação correta de cada exame. A radiologia tem duas áreas principais, né? A diagnóstica e intervencionista. O senhor pode explicar para a gente o que é a radiologia diagnóstica? Tá. Assim, realmente, a gente pode fazer essa divisão. A radiologia diagnóstica, hoje a gente consegue subdividir elas em diversas áreas. A gente consegue pegar médicos que atuam mais a parte de neurologia, médico que a gente mexe mais com parte de osteomuscular, parte de medicina esportiva. A gente chama de medicina interna também, que vê os órgãos internos do nosso corpo. Então, assim, a gente consegue subdividir elas para ficar um pouco, até são profissionais mais capacitados, especialistas em cada área de atuação. Isso permite uma melhor diagnósticos mais precisos. Lógico que eu volto a falar, tudo juntamente com uma informação clínica, com o contexto clínico de cada paciente. Já a parte terapêutica e intervencionista, a gente tem a parte também, ela também serve para fazer diagnósticos, mas ela também funciona muito também para fazer parte de terapêutica também. Então, por exemplo, a parte de intervenção, a gente pode ter desde clipagens de aneurismas via endovascular, que o médico intervencionista faz isso aí também muito bem, consegue fazer embolizações também de lesões hepáticas, às vezes de metástase, miomas uterinos, assim, todo o procedimento endovascular a gente consegue fazer. A gente chama de intervencionista justamente por isso, porque ele intervém no corpo, não é um exame de imagem isolado, você faz um procedimento. Além disso, tem punções guiadas por ultrassom, por exemplo, que a gente coloca o aparelho de ultrassom, entra com uma agulha em determinado local, biópsias, por exemplo, biópsias de próstata, biópsias renais, hepáticas, às vezes a pessoa não precisa fazer uma cirurgia, abrir o corpo para ir atrás de uma lesão para pegar um fragmento para avaliação. Você consegue fazer isso guiado por algum método de imagem e entra com uma agulha ali local e faz essa coleta dessa amostra. Ou seja, a área é bem ampla, né? Abarca aí vários instrumentos, equipamentos. A tomografia computadorizada, a ultrassom, a ressonância magnética, todas fazem parte dessa área, né? Sim, sim. É que eu falei antes, tem a parte de radiação, que é a parte de radiologia mesmo, e tem essa parte também que não utiliza a radiação. A gente tem desde o raio-x, mamografia, tomografia, que são métodos de imagem com radiação, mas a gente tem também o ultrassom, que se baseia na formação de imagens por ondas sonoras, então não tem nada a ver com radiação. E a gente também tem a ressonância magnética, que é um exame baseado em campo magnético que vai produzir umas imagens para a gente poder fazer a análise. Uma área muito importante da radiologia, doutor, é o tratamento relacionado ao câncer, à oncologia, né? Como que funciona esse procedimento, assim, de uma maneira bem ampla, assim? Como é que funciona esse trabalho da radiação relacionado à oncologia? Na verdade, a radiação em si acaba sendo utilizada justamente porque ela consegue atuar de forma efetiva no nível celular. Então, ela consegue atuar nessas células que não deveriam estar reproduzindo, no caso que são o câncer, né? E aí ela consegue fazer essa alteração nessa reprodução celular. Então, basicamente, é nesse conceito que a radiação acaba sendo benéfica para o paciente oncológico. Aí a parte de imagem, a gente acaba sendo utilizado como acompanhamento desses pacientes. Então, o paciente tem uma lesão diagnosticada no início do tratamento e isso acaba sendo acompanhado, vai fazendo o tratamento específico do oncologista e a gente vai fazendo imagens seriadas de tempos em tempos para avaliar a progressão ou não dessas lesões. Nesta sexta-feira, dia 8 de novembro, nós estamos celebrando o Dia Nacional da Radiologia, conversando com o Dr. Marcel Takeshita. Doutor, dentro dessa área a gente também tem o papel do técnico, né? O técnico de raio-x,
ele também é um profissional importante, né? Com certeza. Eu acho que um bom exame começa pelo um bom exame, um bom laudo, vamos dizer assim, dado por um médico radiologista, é imprescindível que a gente ter uma boa indicação clínica do médico que pede o exame. O médico que pede o exame, o médico assistente, precisa entender um pouquinho a indicação, porque cada exame tem um tipo de indicação. E isso passa também, além da indicação, precisa do médico assistente, a gente precisa do técnico para fazer um bom exame para a gente, para posicionar, para aplicar a técnica correta do exame específico, para chegar para a gente conseguir fazer um laudo bom. Inclusive, não só o técnico, mas a equipe da enfermagem também é importante, porque a maioria dos exames a gente utiliza injeção de contraste, então precisa ter um tempo certo de injeção de contraste, uma força específica. Então, é um exame que, para ficar bom, um laudo sair bom, precisa começar bom lá desde o princípio, desde o pedido. Vai passando pelo técnico, pela equipe da enfermagem, até chegar no médico radiologista. Nós falamos sobre câncer agora há pouco, doutor, mas dentro da área da radiologia, quais são as doenças mais comuns, assim, que vocês atuam prevenindo e também fazendo tratamento? Na verdade, doenças comuns, assim, são as doenças mesmas que a gente se depara na comunidade em si. Então, se a gente parar para pensar em incidência, são as doenças, assim, tipo uma pneumonia, uma sinusite, se a gente entrar com a parte de trauma, né, assim, quando pessoas, em um hospital, por exemplo, a gente consegue ter que fazer uns exames para avaliar fraturas, eventuais fraturas. Então, assim, são os acometimentos mais comuns, assim, da comunidade em si, que a gente se depara mais comumente. Mas isso avança depois aí para a parte oncológica, para diversas áreas aí que a gente atua. E por questão de curiosidade mesmo, assim, tem alguma fratura que é mais comum, assim, no dia a dia do brasileiro? Na verdade, fratura, a gente consegue definir, assim, tem vários tipos de fratura. Então, se a gente parar para a fratura considerada relacionada a trauma, a gente costuma ter, depende do mecanismo de trauma, mas os ossos mais sensíveis, mais fracos, é que vão estar mais expostos à fratura. Seriam mais os ossos do braço, do antebraço, da mão, o pé, clavícula, seriam esses ossos mais suscetíveis à fratura, mas aí vai depender muito do mecanismo. Além dessas fraturas de trauma, existem essas fraturas também por estresse, que às vezes a gente acaba desenvolvendo umas fraturas que não chega a ser por um trauma forte, mas por sobrecarga rotineira. O atleta que faz uma corrida aí de longa quilometragem, isso acaba também desenvolvendo fraturas. E tem as fraturas também dos idosos, que seria o colo do fêmur, muito comum. A gente costuma falar, o idoso cai ali, às vezes muito por conta de uma fratura espontânea que ele teve. E também tem as fraturas patológicas que a gente fala, que é decorrente de alguma lesão mesmo, assim, do paciente que às vezes, mais uma vez, oncológico, tem lesão no osso e acaba fraturando esse osso por conta dessa lesão. A gente acaba chamando isso de fratura patológica. Doutor, aqui no Mix da TV, nosso quadro Hora do Papo, a gente sempre traz uma profissão, né, alguma área para a gente homenagear e celebrar, como hoje a questão da radiologia. E para quem se interessou aqui também pela área, às vezes quer se formar como médico nessa área específica da radiologia, qual que é o tempo mínimo de formação? O que precisa estar atento para ser um bom médico radiologista? Legal. O médico radiologista precisa fazer a medicina normal, são 6 anos, precisa fazer um vestibular, cursar 6 anos de medicina e depois prestar uma prova de residência, que vai durar mais 3 anos de curso de residência médica, e depois é uma opção da pessoa também querer fazer uma subespecialidade, que dura mais 1 ano. Então, seria mais ou menos 6 anos de graduação na medicina, 3 anos de residência médica de radiologia em geral e mais 1 ano de subespecialidade, que seria uma opção aí da pessoa querer fazer uma intervenção, uma área mais de neuro, uma área de osteomuscular, aí vai depender da pessoa. Doutor, tem alguma dica, um macete para a nossa população, para quem está assistindo a gente agora, relacionada à radiologia, para tomar algum cuidado relacionado à fratura ou alguma outra questão relacionada à sua área? Eu acho que é importante a gente desmistificar também um pouquinho essa questão da radiação. Eu acho que, assim, a gente está exposto mesmo à radiação no nosso dia a dia, com o sol, né? Então, assim, a gente já está exposto, lógico, em doses baixas. Acredito hoje que os métodos hoje estão bem avançados. A gente consegue fazer bastante exame com uma margem de segurança boa. E aquilo que eu falei, o médico que pede o exame, quando bem indicado,
precisa avaliar o custo-benefício desse método de imagem e a gente consegue fazer sem problema nenhum aí, com uma boa segurança aí na maioria dos casos. Dr. Marcel Takeshita, médico radiologista, obrigado pela presença, pela disponibilidade, parabéns pelo trabalho, pelo seu dia e estendo também os parabéns aos demais profissionais da área. Sim, com certeza. Eu que agradeço aí o convite e obrigado a todos aí que estão acompanhando a gente. Muito legal, né? Poder levar conhecimento e informação a toda a nossa população. Se você quiser rever essas e outras entrevistas do Mix, é só acessar a nossa playlist no canal youtube.com/TVC Taubaté. Mais uma vez, agradecemos a sua companhia aqui conosco e a sua participação é muito importante. Você pode sugerir pautas para os nossos programas, enviando suas perguntas, fazendo elogios e críticas e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como? As informações estão aí na sua tela. Você pode mandar um e-mail para tvcâmaratete@gmail.com com dicas, sugestões de pautas e elogios. Você também pode acessar os nossos canais no youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem playlists completas da nossa programação e assiste ao vivo as nossas transmissões. Da mesma forma, você acompanha ao vivo no facebook.com/TVC Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. E você faz isso através do DDD 12 e do número 3625-9525. A Casa do Povo Legislativo também está presente em outras redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. E o nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí na nossa tela todos os principais canais para você participar aqui do Mix da TV. E chegou a hora do nosso primeiro short. O Boletim Câmara, além das notícias, traz entrevistas com os mais variados temas e especialistas. E separamos um trecho do programa especialmente para você. Vamos ver? Solta o play! Agora eu queria falar um pouquinho mais sobre esse livro, cuja temática é o racismo. Gostaria que você mostrasse até para os nossos telespectadores. Então, além de fazer esse trabalho de leitura, tem também essa questão de trabalhar uma temática de relevância para a sociedade, né? Exatamente. É uma temática mais difícil de se trabalhar com alunos mais jovens. É importante, né, mas ela é mais sensível para alunos mais jovens. A gente depende mais da abordagem de cada professor e de cada sistema de ensino das escolas, né? No ensino médio isso é mais fácil, é mais livre, né? E a gente consegue que os alunos se expressem mais. Então, esse projeto denominado Isso Não É Brincadeira, ele pretende discutir não só o racismo, mas pretende discutir questões de gênero, questões sociais, enfim, todo tipo de abordagem que a gente perceba que hoje é, né, caracterizado como bullying, mas na verdade são preconceitos, né, diversos e que permeiam a sociedade, mas que num trabalho dentro das escolas a gente consegue criar essas rodas de conversa, né, que é como a gente baseia o fluxo de informação dentro da escola. Então nós fizemos um trabalho com a Escola Magalhães Bastos, que é ali na subida do Morro do Cristo, e fizemos também com o Cesídio Ambrogi, e foi desenvolvido assim, de uma maneira muito bacana dentro dessas escolas, mas também foi integrando outras escolas. Então a gente envolveu esse debate com outras escolas e o resultado, né, desses 2 anos é esse livro que foi lançado agora na quarta-feira, e ele apresenta um resumo, né, bem registrado da transcrição dos debates entre os alunos e depois alguns resultados em forma de poesias, em forma de relatos, em forma de depoimentos. Ficou um material muito rico e era o material que a gente esperava ter como base para que a partir de 25 a gente possa ampliar os temas, né, e poder mostrar o trabalho para os outros professores, levar isso para outras escolas e fazer com que uma plataforma que possa captar todos esses registros sirva de referência para quem queira aproveitar esse material para, né, ampliar a discussão.
Eu quero até mostrar aqui, vou pedir para a câmera fechar aqui, tem também as ilustrações, né, que o André citou para a gente, os depoimentos, as rodas de conversa e, por fim, ali as poesias, né, no início do livro, então é bem completo. André, como que você avalia a participação desses alunos nesse tipo de projeto que sai daquele convencional da sala de aula, né? Sim. Hoje muitas escolas trabalham muito bem o ambiente de leitura, né? A sala de leitura nessas escolas estaduais que trabalham com os adolescentes ali acima de 15 anos. E aí o que acontece? Eles até têm vários projetos que funcionam ali internamente, mas quando a gente propõe, né, um trabalho desse tipo, os professores abraçam isso e os alunos entendem que o resultado ele vai ter uma apresentação, né? Ele vai ser levado para público, vai ser transformado em livro. Então, a gente percebeu uma riqueza na discussão, né? Nas temáticas, não apenas, mas em como isso foi abordado, né? O que eles sentiam, não só dentro da escola, na brincadeira dos amigos, mas principalmente nos reflexos que aconteciam em casa, no trabalho, no dia a dia. E aí o tema de racismo, como é um tema muito sensível, né, e em escola pública a gente encontra um índice maior de negros que a gente não encontra na escola particular. Então, assim, foi um resultado muito interessante. A gente tem depoimentos fortíssimos no material, né? E assim, os alunos se sentiram muito felizes com o resultado, né? Nós fizemos essa apresentação do projeto na noite do dia 20 e eles tiveram um espaço para sarau, eles tiveram um espaço para apresentação artística, fizeram um desfile, né? Então, assim, tudo o que eles externaram de forma até complexa nos debates, né? na conversa entre eles e aquilo que os professores iam instigando para que fosse sendo desenvolvido, apresentou para a gente um resultado muito bacana. Era exatamente o que a gente esperava para poder ampliar o trabalho, né? Apresentar isso como um modelo para outras escolas. E qual é a tiragem de um livro como esse, por exemplo? Esse aqui nós fizemos só para comemorar o resultado do trabalho, tanto que a gente colocou como uma edição especial e foi feito praticamente para atender os alunos e professores que desenvolveram. O que nós vamos fazer agora, né? A gente vai repaginar esse livro, vai organizar mais, vai trazer outros comentários, né, de pessoas da área de sociologia, de história, enfim, vai enriquecer o conteúdo disso, transformar isso num pequeno documentário para que esse documentário seja a porta de entrada para outras escolas, né? E aí sim a gente deve ter uma espécie de manual, né? Não necessariamente esse livro, isso aqui é bem uma edição comemorativa do resultado. Mas a partir do início do ano, a proposta é essa, que a gente use esse mini documentário para apresentar a proposta para outras escolas, para que elas também desenvolvam e a gente consiga ampliar uma rede de discussão e debate. E aí vai pensando dessa rede, né, os depoimentos e fatos mais importantes, para que a gente consiga ir alimentando essas discussões e fazendo com que a sociedade enxergue as necessidades claras e urgentes de uma repostura das pessoas em relação a vários temas, né? O primeiro foi o racismo, mas são outros assuntos muito importantes também. E chegou a hora do nosso último short de hoje, o Desbravando Taubaté, você já conhece, né? Nele, nossa equipe explora os 4 cantos da cidade, mostrando a cultura, a história e a arquitetura aqui de Taubaté. E escolhemos mais um corte especial do programa. Vamos ver? Solta o play! E a gente continua desbravando a vila mais querida de Taubaté, que é a Vila São José. Agora a gente vai falar de futebol, conversando com o João Peru, que faz parte há mais de 3 décadas da diretoria aqui do Esporte Clube Vila São José e também é considerado um dos conselheiros mais famosos aqui. O pessoal tem bastante história com você, João, aqui no clube, né? Você já é praticamente uma lenda viva aqui do esporte? Então, não me considero, né? Eu acho que me considero uma pessoa que sempre teve muito amor, né, nesse espaço aqui.
mas também desde criança, 12, 13 anos, né, a fundação do Vila em 70, né, que já está fazendo agora 53 anos, né, que houve uma desavença entre a diretoria da época do Nova América, que é um time também do bairro, e acabou eles embaixo de um poste ali na Vila São José, criando o Vila São José, né, formando, e ali iniciou. E o time que foi várias vezes, né, campeão da segunda divisão, depois passou na década de 80 para a primeira divisão e está aqui, né, está na primeira até hoje. Foi até que em 2015, mais ou menos, começou a surgir novos diretores, né? O Marquinho Ortiz, também muito conhecido, e nós temos hoje o atual presidente, é o Fabiano, não está podendo estar presente porque está no trabalho. Tem outros nomes que assumiram aqui e revolucionaram. João, quais são os grandes nomes, né, ou pessoas que passaram aqui pela história do Esporte Clube Vila São José que se destacaram ao longo dessas décadas? Nós temos famílias inteiras que passaram por aqui, por exemplo, a família Dominoni, que são, né, históricos aqui. Os 3 filhos jogaram no Vila São José, Lucas e o Douglas foram campeões aqui no Vila, o Giló também chegou a jogar aqui, e muitas histórias que nós temos, né? E quais são os projetos sociais que vocês desenvolvem junto à comunidade aqui no bairro que faz toda a diferença para essa população? Já de tempos, essa diretoria que está aí, eles fazem um trabalho, né, com as crianças, no Dia das Crianças, tem o Natal das Crianças aqui, então interage muito com a sociedade, entendeu, do bairro, e isso é muito importante, né? Principalmente a categoria de base, que é um trabalho também muito bacana, que tira essas crianças da rua, né? Estão por aí, então tem o mirim, o infantil, juvenil, o júnior, né? Disputa também os campeonatos veteranos e o amador da cidade, que é, né, o que o Vila hoje, né, está presente em tudo. João, a gente está nesse espaço aqui que tem campo, tem essa sede, é um espaço amplo, bem arborizado. Vocês sempre tiveram esse espaço aqui? Como que é a história de vocês em relação a este ambiente? Eu sei que no começo da década de 80, na época o prefeito, né, Valdomiro de Carvalho, através de um diretor nosso que também leva o nome, é a Praça Amaury Fonseca Braga, foi, né, ele como diretor do Vila São José, eles conseguiram, né, com que a prefeitura, né, cedesse esse espaço. Então esse Amaury Fonseca Braga, que é, né, nossa, praticamente devemos tudo a ele, até essa praça de esportes, foi ele que arborizou todinho, depois, lógico, precisou de reformas, mas tudo, sabe, foram trabalhos feitos, né, por diretores abnegados que passaram por aqui. Como que é a relação dos moradores do bairro aqui da Vila São José com o Esporte Clube? Tem cobrança, o pessoal vem, torce, vibra, existe essa integração entre o clube e os moradores? Realmente isso daí hoje melhorou muito, porque antigamente o que acontecia? A Vila São José mesmo, né, vamos supor, fica retirado aqui, é Parque Padoan, mas nós, o quê? Para nós é um bairro só, né? Ficava aquela rivalidade com famílias daqui e tudo. E eu tive muito problema, até quando eu estava morando nesse campo, com retaliações, pessoas que vinham, às vezes derrubavam, algum morador antigo, sabe? Que não queria que murasse o campo. A gente sabia que seria importante, porque um campo murado, na época, ficava só os alambrados, ali formava mato, ali podia esconder o marginal, e depois esse muro preserva, né, até para os moradores. E isso foi entendido, ao longo do tempo eles começaram a interagir mais com a gente, e hoje, com essa atual diretoria, ela acaba também, né, na parte social, fazendo com que essa integração, né, se tornasse mais, sabe, homogênea, né, digo assim. Para o clube, para os próximos anos, os próximos 20, 30 anos, o que você espera? Como é que esse clube esteja em relação à comunidade, ao desenvolvimento, à busca de títulos? O que vocês estão almejando? Bom, em primeiro lugar, eu espero que eu esteja vivo. E segundo, sobre o Vila, sempre, né, é muito difícil você conseguir, né, recursos para poder manter o clube. Então, a gente está sempre, né, tentando buscar recursos, buscar patrocínio, que o Vila está chegando, sabe, cada ano próximo, já disputou uma final esses dias contra o União, acho que foi o ano retrasado, o ano passado ficou na semifinal, e esse ano a gente vai buscar novamente, sabe, e depende muito disso aí, da parceria que nós temos para chegar. Como clube amador, nós não temos patrocinadores de grande porte, sim, né, também
pessoas, comerciantes abnegados que gostam do futebol amador e que prestigiam, né? João, que mensagem você gostaria de deixar para quem é de Taubaté e região, ainda não conhece o Esporte Clube Vila São José, quiser vir assistir um jogo aqui, quiser conhecer mais detalhes do clube, que mensagem ou que convite você deixa para a população? Olha, a mensagem que eu deixo é que eles sabem, né, principalmente os que acompanham o futebol amador há mais tempo, que aqui você acabou de citar, é a vila mais querida da cidade. Todo mundo aqui é bem tratado. Aqui a gente, quantas vezes nós perdemos campeonato aqui e que a gente sabia que foi injusto até, mas no nosso, né, modo de entender, no fair play, o que a gente diz? Se nós perdemos, parabéns para vocês, nunca ninguém foi agredido aqui dentro, nossa torcida sempre respeitou a torcida adversária, que eu acho que é o verdadeiro objetivo do futebol amador, né? Os programas Desbravando Taubaté e Boletim Câmara estão disponíveis na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist de cada programa. E agora a gente acompanha mais uma entrevista com um assunto interessante. Está no ar o nosso quadro Voltando ao Papo. A dermatologia é uma especialidade médica que cuida da saúde da pele, dos cabelos, das unhas, mas vai muito além do cuidado estético, refletindo o compromisso com a qualidade de vida e o cuidado integral de seus pacientes. Para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui no Mix da TV a doutora Ana Beatriz Abramoff, que é médica dermatologista. Doutora, obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV. Obrigada, boa tarde. A gente começa com curiosidade, doutora. Como é que a senhora escolheu essa especialidade médica? Durante a faculdade a gente passa por vários setores da medicina, né? E eu escolhi a dermatologia porque é uma especialidade que me encanta. A gente consegue cuidar tanto da beleza como da saúde. Então, acaba sendo muito prazeroso no dia a dia. E quais são as áreas ou sub-áreas ou ramificações que a dermatologia atua? Então, a gente tem a parte que todo mundo conhece, que é a estética, mas vai muito além disso, né? A gente tem a parte de cuidados com a parte oncológica, né? Que é o câncer de pele. Temos a parte também de cuidados com cabelos e unhas. Então, engloba todas as doenças de pele também, né? Somos nós que tratamos. A data, né, que a gente está comemorando aqui foi no dia 5 de fevereiro, né? Qual que é a importância de a gente celebrar o dia do dermatologista? Bom, a dermatologia é uma especialidade muito importante, né? Porque a gente tem essa impressão, é só uma olhadinha, e é muito além disso, né? A gente tem muitas doenças como a psoríase, que é uma doença debilitante, estigmatizante, que a gente precisa, tem muitos tratamentos, precisa falar sobre isso. A gente tem o câncer de pele, que apesar dessa democratização do uso do protetor solar, a gente entender que ele precisa ser usado diariamente, ainda tem muita gente que não tem esse conhecimento. Então, eu acho que as questões de prevenção, né, das doenças de pele também, então isso acaba sendo muito importante nesse conjunto. Doutora, a senhora citou o uso do protetor solar, né? Mas quais são os outros cuidados diários que nós devemos ter com a nossa pele? Então, assim, além do uso diário do protetor solar, e mesmo que esteja chovendo ou esteja sol, é importante também a gente ter o cuidado de evitar a exposição solar depois das 10 da manhã até as 4 da tarde, que é o pico do sol, né? Então, assim, é importante a gente tentar pegar sol antes desses horários. A gente pode também ter cuidados básicos, como lavar o rosto ao acordar, né? Mulheres, principalmente, não dormir de maquiagem, que isso acaba fazendo com que a pele fique mal cuidada. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar. Se vai na academia, já troca aquela roupa úmida para evitar a contaminação dos fungos. Entre as principais dúvidas e curiosidades que a gente vê por aí, doutora, é a questão da pele, né? Tem gente que fala de uma pele mais seca, uma pele mais oleosa. Quais são os principais tipos de peles que a gente tem aqui no nosso país e quais são as características delas? Basicamente é isso, tem a pele oleosa, né, que ela não todo oleosa, que assim, ao longo do dia a paciente fala que vai ter que passar
tem que passar um papel, porque a pele, mesmo lavando durante a manhã, ela fica com Em sebo, excesso, né? Um sebo em excesso. A pele ressecada, que às vezes precisa de uma hidratação extra, né? Às vezes acaba até descamando. E a gente tem a pele mista, né? Que a pele mista, ela é oleosa nessa zona que a gente fala que é a zona T, e ela é seca nas outras áreas, tipo bochecha, em outras regiões do rosto. Aqui no Brasil é muito comum encontrar qual tipo de pele? A gente tem mais a pele oleosa mesmo. É uma característica da nossa população. Daí a pele mais seca é mais em mulheres pós-menopausa, pacientes idosos, que aí acaba predominando. Doutora, a gente sabe que tem o ramo da cosmética, né, que ajuda muito nessa questão da pele, que é um tratamento externo, né? Mas de forma interna, assim, como que a hidratação, a alimentação e até a prática de exercícios físicos podem ajudar em relação aos cuidados com a nossa pele? Isso é bem importante, porque às vezes a pessoa quer se cuidar, né, passar 1000 cremes, 1000 coisas, e o principal, que é essa parte de o que come, então assim, tomar bastante líquido é muito importante, principalmente agora no verão, que a gente está perdendo muito líquido, né, e assim, a alimentação, a gente fala que industrializados, tudo que é muito processado, embalado, isso acaba piorando, né, a qualidade da pele. A gente sabe que o excesso de açúcar também faz com que você envelheça mais rápido, então não só para ter esses cuidados, como a gente prevenir o envelhecimento. Então basicamente eu falo que eu gosto muito de uma frase que é: descasque mais, desembale menos. Isso aí vai ajudar bastante. E a prática de exercícios direto ou indiretamente também auxilia? Também ajuda, né, para aquela questão de bem-estar, enfim, menos do que a alimentação, mas também ajuda por essa questão do bem-estar, liberando a serotonina, fazendo com que o paciente se sinta melhor e aí, consequentemente, menos estresse a pele, fica melhor. Nós estamos terminando agora, né, o processo do verão, essa estação mais quente do ano. Quando a gente chega nas épocas mais frias do ano, doutora, quais são os cuidados primordiais com a pele? Então, o que eu falo que é extremamente importante é hidratar a pele. Então, assim, o uso do hidratante logo nos primeiros minutinhos que sai do banho é muito importante. Não usar buchas, tá? Essa é uma prática muito comum e, assim, a gente fala que tem que evitar. E sabonetes, você conseguir usar aqueles sabonetes mais cremosos, né? E evitar aqueles tipo Protex, esses sabonetes que tem bactericidas é melhor. Doutora, falando da parte estética agora, né? Principalmente o público mais jovem ou o público feminino, quais são os procedimentos estéticos mais procurados e acessados pelos brasileiros? O Brasil, inclusive, é um dos países que mais procuram procedimentos estéticos, né? Então a gente tem o carro-chefe sempre acaba sendo a toxina botulínica, o Botox, que faz, né, a paralisação aqui da musculatura. A gente tem também os preenchedores, bioestimuladores, que fazem também essa questão do rejuvenescimento da face, dá um lift na face. E laser no geral, né, para melhorar a qualidade de pele, manchas. A harmonização facial está dentro da área da dermatologia e é algo recomendado pelos especialistas? Os dermatologistas, no geral, não gostam muito de chamar de harmonização facial. Mas a gente faz esse trabalho, sim, o que a gente hoje tem gostado mais e trabalhado mais é envelhecer bem. Todo mundo vai envelhecer, mas a gente pode envelhecer com qualidade, com naturalidade, sem ficar com aquela face todo mundo igual. Então, por isso que a gente não gosta tanto da harmonização, que acaba sendo meio que uma receita de bolo. Saindo da área estética, doutora, e uma das doenças que mais atinge o brasileiro, né, a questão do câncer de pele, quais são os principais sinais ou sintomas e o que eu devo ficar alerta no meu corpo assim para prevenir um futuro câncer ou até adiantar um possível tratamento? Então, qualquer pinta nova que venha aparecendo no seu corpo, é importante ficar alerta. Se essa pinta coça, sangra, se ela tem um tamanho maior que meio centímetro, se as bordas são irregulares, se ela tem cores diferentes, isso deve gerar um sinal de alerta, que a gente fala que é o ABCDE das pintas. Isso você pode procurar no Google e tal e avaliar. E também, assim, se você tem uma lesão, tipo uma espinha que não melhora nunca, uma feridinha que não cicatriza, também vale a pena procurar um profissional para avaliar
isso aí, porque pode ser um câncer de pele também. De quanto em quanto tempo é recomendado a gente procurar um dermatologista para fazer esse check-up? Olha, se você não tem nenhuma história familiar, sua saúde da pele está bem, uma vez por ano está ok. Mas se você tem alguma história familiar, se você já teve um problema prévio, a cada 6 meses, pelo menos, vale a pena procurar um dermatologista. Doutor, outra parte do corpo que a gente esquece, tem a ver com a dermatologia, é o couro cabeludo, né? Quais são os cuidados ou as principais doenças associadas que muitas vezes a gente acaba negligenciando? Olha, em relação a cuidados, a gente tem que, evitar dormir de cabelo molhado, porque a umidade faz com que haja proliferação de fungos, piora a caspa, né, que é a dermatite seborreica. Então, assim, também existe um mito que não pode lavar o cabelo todo dia, e se você precisa lavar todo dia, pode lavar. Em relação às doenças que a gente tem mais, né, é uma coisa meio que a gente fala junto, né? Então, queda de cabelo, dermatite seborreica, que é a famosa caspa, pode ocorrer também foliculite, que são umas espinhas no couro cabeludo. Então, assim, em relação à caspa, por exemplo, a dermatite seborreica, se você usou aqueles shampoos de mercado para caspa, não está funcionando, às vezes é hora de procurar um profissional para ver o seu tratamento adequado. Queda de cabelo, muitas vezes a gente agora está tendo quadro de dengue, né? Dengue, pós-parto. O estresse psicológico pode gerar uma queda que vai se resolver sozinha. Em torno de 3 meses ela acaba se resolvendo. E se passou desses 3 meses, aí é bom gerar um sinal de alerta, porque pode estar acontecendo alguma outra coisa, uma falta de vitamina, uma anemia, que pode estar gerando a queda. E a gente tem também a calvície, né? Que não podemos deixar de falar. Hoje a gente tem muito tratamento para prevenir. E a gente tem transplante capilar, que está todo mundo falando também hoje em dia. Então esse gera até um outro assunto, doutora, para a gente deixar um convite aberto para a gente falar sobre isso futuramente, principalmente para o público masculino que acompanha o nosso programa, né? Vou aproveitar então, parabenizar por essa data, né? Foi no dia 5 de fevereiro, mas a gente está no finalzinho do mês, mas parabenizo mais uma vez, né? A senhora também, todos os seus pares aí da área, e gostaria que deixasse uma mensagem de ouro aí, né? Uma dica de ouro para os nossos telespectadores, para a gente falar de dermatologia e cuidados com nossa pele. Então, assim, o que eu sempre falo para os meus pacientes e pergunto você usa protetor? E o protetor solar, você usa diariamente? Porque as pessoas ainda não conseguiram colocar esse hábito no dia a dia. Então é isso, acorda, coloca o protetor do lado da escova de dente, passa seu protetor solar. Outros cuidados que a gente pode ter com a pele hidratar a sua pele, né? Todas as peles precisam de hidratação, inclusive a pele oleosa. E a gente tem hidratantes próprios para isso, lavar o seu rosto, nunca dormir de maquiagem. Assim que tiver algum problema, alguma feridinha estranha, alguma coisa que está diferente aí, procurar o seu dermatologista. Doutora Ana Beatriz Abramoff, médica dermatologista, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigada. A entrevista completa está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. O Mix da TV desta quinta-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até mais.